Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos entender como resolver este problema. Acredite, a resposta está correta, ok? Se você ainda não entendeu, então continua aí ligado que eu vou te explicar já já. E daqui a pouco a gente volta para entender por que essa resposta está correta, ok? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência então a uma série de estudos que estamos fazendo da chamada análise combinatória, que é uma área muito importante dentro da matemática. E aí a gente vai estar discutindo o conceito do fatorial de um número, ok? Se você não sabia, então hoje você vai entender o que é o fatorial de um número. Bom, o fatorial de um número natural n é representado por n exclamação, que essa exclamação agora a gente vai chamar de fatorial, certo? Ou seja, representado por n fatorial, é o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a n para n maior ou igual a 2. Então, na verdade, o fatorial de um número é o produto, ou seja, a multiplicação de todos os inteiros menores que ele, certo? Isso é válido para todo número maior ou igual a 2. Por exemplo, então se eu tenho um número n, esse n fatorial é n vezes o seu antecessor, vezes o seu antecessor e assim sucessivamente. Ok, pessoal? A gente vai ver um exemplo já já. Algumas definições importantes são que, então, existem algumas explicações para isso, mas no momento eu só quero que vocês absorvam e compreendam o seguinte, que 1 fatorial é igual a 1 e que também 0 fatorial também é igual a 1, ok? Fica aí para vocês pensarem um pouquinho o porquê desses números fatorial de 1 ser 1 e o fatorial de 0 também ser 1. Mas por enquanto a gente vai assumir como uma verdade, ok? Então vamos ver alguns exemplos. Então veja só, no primeiro exemplo eu já trago aí para você a resposta lá do nosso problema. Como o fatorial de um número é o produto sucessivo dos números anteriores a ele, então, por exemplo, 3 fatorial nada mais é do que 3 vezes 2 vezes 1, o que dá um total de 6. Voilá! E aí a gente voltando lá para o nosso desafio, perceba, 3 mais 3 vezes 0 mais 3, a gente sabe que primeiro a gente responde a multiplicação, 3 vezes 0 é 0 e 3 mais 3 é 6. Então é claro que 6, por isso que a resposta é 3 fatorial, certo? A gente acaba lendo este problema como uma exclamação, mas na verdade isso é 3 fatorial. E aí 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E por isso a resposta está correta. Perfeito? Vamos continuar. Então aqui mais um exemplo. 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Da mesma forma, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Uma observação aqui que eu posso fazer a vocês é o seguinte. Percebam, a gente pode reescrever um fatorial como sendo um produto de um número por outro fatorial. Por exemplo, aqui, nós sabemos que esse produto aqui, 3 vezes 2 vezes 1, é a mesma coisa que 3 fatorial. Então, nós podemos dizer que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial, certo? Da mesma maneira, no exemplo seguinte, nós temos que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Mas nós sabemos que esse valor aqui é 4 fatorial. Da mesma forma, nós sabemos que esse pedaço aqui é 3 fatorial. Então, nós poderíamos reescrever 5 fatorial como sendo 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial. Ou ainda, poderíamos dizer que 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? E aí,
esse conceito, essa aplicaçãozinha daqui, ela vai ser muito útil nos problemas, tá certo? Nos exercícios, porque nem sempre a gente vai, por exemplo, pegar o fatorial de 10, fatorial de 20, e aí para você fazer todas essas multiplicações, né, vai dar muito trabalho. E aí a gente precisa tentar simplificar isso na resolução de exercícios, ok? Da mesma forma, nós podemos aplicar quando nós temos letras, certo? Eu sei que vocês não gostam muito quando tem letras nos exercícios, mas veja, se eu tenho n mais 1 fatorial, o antecessor de n mais 1, o que é o antecessor? É o número menos 1, né? Ó, o antecessor de 5 é 5 menos 1, que é 4. O antecessor de 4, 4 menos 1, que é 3. E assim por diante. Então, n mais 1, o antecessor dele vai ser n mais 1 menos 1. Né? Mais 1 menos 1 vai dar 0, então vai sobrar somente o n. Ó. Então, o antecessor de n mais 1 é n. E quem é o antecessor de n? É n menos 1. E quem é o antecessor de n menos 1? É n menos 1 menos 1, que vai dar n menos 2. E assim por diante, ok? Então, gravem bem isso, porque a gente vai aplicar daqui a pouco. Então, vejamos um primeiro exemplo. Eu quero resolver essa divisão. 20 fatorial dividido por 18 fatorial. Então, observe o seguinte, ó. Se a gente for calcular 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, 16, 15, 14, por aí vai, até chegar no 1, isso vai dar uma conta enorme, isso vai dar muito trabalho para a gente, ok? Porém, se a gente aplicar essa ideia daqui no problema, a gente vai chegar em um determinado ponto que vai simplificar o nosso resultado, o nosso cálculo, certo? Então perceba, como o menor dos números aqui é o 18, então a ideia é a gente reduzir esse 20 até chegar no 18 fatorial, certo? E nós podemos fazer isso pela definição, ó. 20 fatorial eu posso escrever como sendo 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, porque sabemos que esse 18 fatorial é 18 vezes 17 vezes 16 e assim por diante. E aí aqui embaixo, ó, a gente não vai mexer, a gente só vai repetir. Como nós temos uma multiplicação entre esses termos, então se eu tenho um elemento em cima e um elemento embaixo iguais, a gente pode, ó, cortar. E aí toda aquela conta que você iria fazer, né, de multiplicações vai se resumir a 20 vezes 19, que vai dar um total de 380. Ok, pessoal? Então, o resultado dessa divisão é 380, beleza? Bom, no segundo exemplo aqui embaixo, a gente tem uma divisão também, só que nós temos uma soma no numerador. E aí perceba o seguinte, né? Aqui a gente não pode simplesmente chegar e sair cortando de qualquer maneira, tá? Mas a ideia é a mesma. Perceba que dentre os números que nós possuímos aí, dentre os elementos que estão com fatorial, o menor deles é o 48. Então a ideia é sempre chegar no menor. Então se você vai observar o menor e os que forem maiores que ele, você vai reduzir até chegar nele. Então se o menor é o 48, a gente vai manter 48 fatorial. Esse 49, a gente já sabe que podemos reescrever ele como 49 vezes 48 fatorial. Já chegamos no que estávamos procurando. E embaixo, ó, 50 fatorial, a gente pode reescrever como sendo 50 vezes 49 vezes 48, certo? Bom, professor, e agora a gente tem 48 em cima, tem 48 embaixo, pode meter bronca aí e cortar, vai dar tudo certo. Calma, né? Vamos fazer o passo a passo para vocês entenderem que não é somente chegar aqui e cortar. A gente vai precisar meio que fatorar esses elementos aí em cima, né? Porque a gente tem um sinal de mais aqui no meio. Então perceba, o que é que eu tenho em comum entre esse termo e esse termo? É exatamente o 48 fatorial. Então a gente vai colocar esse 48 fatorial em evidência, como nós costumamos dizer na matemática, né? Vamos tirá-lo do parênteses. Então eu tenho 48 fatorial aqui e aqui, ele vai sair. Isso, ó, eu vou multiplicar pelos elementos que sobraram. Então, para 48 fatorial
virar 48 fatorial, eu preciso multiplicá-lo por quem? Por 1, né? Porque o 1 não vai alterar o meu resultado. Mas, agora, ó, 48 fatorial, para ele virar esse segundo termo, eu vou precisar multiplicar por 49. E aqui embaixo, ó, a gente vai repetir os elementos. Afinal de contas, a gente não precisa mexer com eles. Como nós temos um produto em cima, né? Porque isso aqui é um produto, embaixo os elementos também estão multiplicando, então agora sim, ó, a gente pode cortar os elementos que são iguais. Com isso, eu vou fazer aqui embaixo. A gente vai ter o seguinte, ó, em cima vai ficar 1 mais 49, que é 50. Embaixo sobrou quem? 50 vezes 49. E aí, novamente, ó, como nós temos um produto, a gente pode cortar. Só que perceba, cortando o 50 ali em cima, não vai ficar 0, vai ficar 1. É como se tivesse 1 aqui multiplicando os 50. Ele vai continuar, então o resultado final vai ser 1 sobre 49. Ok, pessoal? Bom, nós temos aqui mais um exemplo. Eu acabei tomando o espaço dele aqui, mas vamos tentar respondê-lo aqui abaixo. Então, nós temos o exemplo que é o seguinte. N fatorial dividido por N mais 1 fatorial. A ideia é a mesma, tá certo? A ideia é sempre partir do maior para chegar no menor. E aí, observando esses números, ó, qual deles é o maior? N ou N mais 1? É claro que é N mais 1, né? N mais 1 vai ser maior que N. Então, a ideia é partir do maior e chegar no menor. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, se o menor é o N, a gente vai manter, certo? E aí, embaixo, ó, quem é o antecessor de N mais 1? O antecessor de N mais 1 vai ser N mais 1 menos 1. Mais 1 menos 1 vai dar 0. Isso vai sobrar exatamente N. Então, já chegamos no elemento que estávamos querendo. Como eu tenho um N fatorial em cima e um N fatorial embaixo, a gente pode cortar. Isso daqui vai dar, novamente, ó, temos 1 ali em cima, certo? Então, como resultado, nós vamos ter 1 sobre N mais 1. Ok, pessoal? Bom, existem também alguns problemas que vão envolver equações, certo? Então, eu coloquei esse último problema aqui para a gente encerrar o vídeo, onde ele vai dizer o seguinte, ó, que a divisão entre x mais 1 fatorial e x menos 1 fatorial é igual a 56. E aí a gente precisa saber qual é o valor do x, certo? Ok. Como é que eu faço, professor? A ideia é a mesma. Primeiro a gente vai partir de observar qual deles é o maior e qual deles é o menor, né? Então fica claro para a gente, ó, que x menos 1 é menor do que x mais 1. Então eu vou precisar reduzir esse número, né, até chegar nesse. Então vai ficar o seguinte, ó, x mais 1, quem é o antecessor dele? É esse número menos 1, que é x. E quem é o antecessor do x? X menos 1. Fatorial, já cheguei no que eu estava procurando. Então, a gente vai repetir o de baixo, certo? Isso é igual a 56. Agora, como se trata de um produto e nós temos elementos iguais, a gente pode cortar, beleza? E aí vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar x mais 1 vezes x igual a 56. Perceba que aqui nesse produto nós vamos chegar numa equação de segundo grau. Como? A gente vai fazer a distribuição aqui. Então, nós teremos que x vezes x é x ao quadrado. X vezes 1 é x igual a 56. A gente passa esse 56 para lá, né? A gente vai ter x ao quadrado mais x menos 56 igual a 0. E aí, quando você resolver essa equação do segundo grau aqui, você vai encontrar dois resultados, certo? Você vai encontrar x1 ou x' igual a 7 e x duas linhas igual a menos 8, certo? Com isso, qual é o nosso resultado? A nossa resposta vai ser x igual a 7. Porque, lembra, se a gente aplicar o menos 8 aqui
nós vamos ter um número negativo, né? E aqui também nós vamos ter um número negativo. E na nossa definição, ele diz que é o fatorial de um número natural. Então, o nosso número ele precisa ser natural, certo? Como menos 8 não é um número natural, então nós não vamos assumir menos 8 como resultado. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. E aí, se você ainda não deu o seu like, deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve neste canal, manda para os amigos, comenta. Segue lá no Instagram também, o professor Emanuel Vasconcelos. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.